Bom, pessoal, continuando aqui a análise de João, dessa vez vai ter o capítulo 9 e o 10 junto, tá? Porque o capítulo 9 é basicamente o cego de nascença, que eu já mostrei em outro vídeo sobre o cego de nascença, tudo. Então é meio irrelevante, né? Só alguns detalhes do capítulo que são interessantes. Aí eu já parto para o capítulo 10, até porque vocês vão entender que o 10, entre o 9 e o 10 capítulo de João, parece que tem uma inserção no meio. Eu vou mostrar aqui no vídeo. E eu confesso para vocês que eu estou achando divertido, viu, analisar esse evangelho. Eu estava até dando risada aqui fazendo o esboço, com todo respeito aos cristãos ou quem acredita na Bíblia, mas tem umas coisas aqui que está muito além da imaginação esse evangelho. Mas vamos lá. O capítulo 9 é basicamente a cura do cego de nascença, né? Aí segue a perseguição dos judeus, né, por causa do ato, né? Que é bem estranho, né? Se fosse de verdade, os judeus iam ficar felizes de ver alguém que tivesse o dom de cura, né? Iam não ficarem irados, né? Mas enfim. O autor, mais uma vez, demonstra o desconhecimento do judaísmo e da cultura da época e retrata os judeus estranhos, né, anti-messias, né, e desconhecedores das próprias leis da religião judaica. Para quem não sabe, a esperança messiânica é um dos pilares da fé do judaísmo, isso bem antes de Maimônides, né? Os judeus tinham a esperança de que viesse um Messias Salvador. Então é engraçado que parece que o autor de João desconhece isso, né? Ele dá a entender que se viesse um Messias, os judeus iam correndo matar. Olha o Messias que Deus prometeu, vamos matá-lo. Isso não tem nada a ver com o judaísmo, né, pessoal? Chega a ser até uma coisa, com todo respeito, patética, antissemita e uma tentativa de demonizar os judeus. É o mesmo que eu disser, por exemplo, que uma pessoa que está esperando, uma criança que está esperando o Papai Noel, vai matar o Papai Noel quando o Papai Noel chegar. Isso só figura aqui nesses escritos. Por exemplo, aqui no capítulo 9:16 ele fala assim, ó: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, sendo que ele tinha acabado de curar um cego de nascença. Então, quer dizer, em vez do judeu observar que o homem fez uma cura, como os profetas lá do Velho Testamento, eles iam malvadamente criticar por causa do sábado. Isso não tem nada a ver. Aí depois aqui diz assim no versículo 22, ó: portanto, já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então também não faz sentido isso. Eles iam expulsar alguém que dissesse ser alguém da sinagoga que confessasse que Jesus era o Cristo, por quê? Não faria sentido. A não ser que eles já conhecessem Jesus já de outros carnavais e soubessem que realmente ele não poderia ser o Cristo. E aqui também ele coloca assim, ó: discípulo dele seja tu, né? Ele fala para o cego de nascença. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Isso aqui também destoa do judaísmo, pessoal. O judeu não se considera discípulo de Moisés. Aliás, eu nunca vi essa expressão, né? Só no Evangelho de João. O judeu ele observa a lei e os profetas, né? A Torá. Aliás, o Taná como um todo, né? Até os escritos. Mas discípulo de Moisés, nunca vi essa expressão. Aí no capítulo 10, João coloca uma parábola sobre ovelhas. Mas parece que ela interrompe essa discussão que estava tendo aqui do rapaz cego de nascença que foi curado. Porque no final do capítulo seguinte, ele retoma o tema desse capítulo aqui, ó, no João 10, ó. Tomou, pois, haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos diziam: tem demônio, está fora de si, por que ouvis? E diziam outro: essas palavras não são do endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos de um cego? Então aqui eles estão falando lá do mesmo cego de nascença do capítulo 9. Então parece que esse versículos aqui, ó, seria uma continuação natural do capítulo 9, lá do cego de nascença que foi curado e gerou uma discussão com os judeus. Aí estranhamente parece que é uma interrupção da narrativa e coloca-se uma parábola sobre ovelhas, lá do bom pastor, no meio do capítulo. Então dá a impressão que esse evangelho foi muito mexido. A parábola do capítulo 10 é sobre ovelhas, né, que faz uma alusão a Israel, que nem o Velho Testamento. Tem até lá em Zacarias uma profecia, né, que fala: haverá um só pastor e um só rebanho. E tem uma referência a Israel e aos judeus, que ele fala assim, ó: na verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, o que seria o curral? Israel. Mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aí todo mundo pensa que Jesus vai falar que ele é o pastor das ovelhas, né? Eu sou o pastor, porque eu entrei pela porta do curral, por Israel, enviado por Deus. Aí não, aí estranhamente ele se identifica como a porta. E só depois o autor coloca que ele é o pastor. Aqui, ó. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aí tem uma redundância aqui que ele repete de novo, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagem. Aí, num outro versículo, ele fala: eu sou o bom pastor. Ué, mas o bom pastor é o que entra pela porta. Então como que ele é a porta e o bom pastor ao mesmo tempo? Ou o autor misturou aqui duas parábolas, ou então talvez tenha
tenha tido mais de uma edição isso daqui e gerar essa confusão, porque se ele é o bom pastor, e o bom pastor é o que entra pela porta das ovelhas, como é que ele é a porta e o bom pastor ao mesmo tempo? Agora, se Jesus é a porta, quem que é o bom pastor que entra por ele, através dele? É o cristão? É o seguidor dele? Então, com todo respeito, pessoal, esse evangelho parece meio maluquinho. O aprisco ali na parábola é Israel e as ovelhas, os judeus. Todo mundo entende isso. Mas Jesus diz que os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, dando a entender que ele está se referindo aos profetas, né, como na parábola dos vinhateiros homicidas. Porque na parábola dos vinhateiros homicidas ele fala que um homem mandou seus servos e eles mataram, mandou outros servos e mataram, aí o homem mandou o filho. Então dá a impressão que ele está falando mesmo, aos que vieram antes de mim. Quem que veio antes do Messias? Os profetas. Só que o mais bizarro disso tudo é que ele acusa os judeus de não terem ouvido esses que eram ladrões e salteadores. Então, se aqui ele está falando dos profetas, vamos ler o versículo, é melhor. Ó. Todos quantos, no plural, muitas pessoas, vieram antes de mim. Quem que veio antes do Messias? Os profetas. São ladrões e salteadores. Então, o que Jesus está dizendo? Que os profetas eram ladrões e salteadores? Jeremias, Isaías, Zacarias, Ezequiel e etc. Beleza, vamos considerar. Os profetas eram ladrões e salteadores. Inclusive é isso que o Robert Smith, aquele profeta aqui do YouTube, diz, né? Beleza, os profetas eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ué, e o que tem de errado as ovelhas não terem ouvido eles? As ovelhas teriam que ouvir ladrões e salteadores? Vocês percebem como isso aqui é completamente maluco, pessoal? Vamos considerar então que os ladrões e salteadores aqui são os fariseus, como a Bíblia de Jerusalém aborda essa hipótese. Pode ser os fariseus da época, tá? Os fariseus que vieram antes de mim são, inclusive aqui tem um erro de semântica, né? Que aqui deveria ser eram e não são. São ladrões e salteadores, os fariseus, beleza. Mas as ovelhas não os ouviram. Ué, a troco de que as ovelhas iriam ouvir ladrões e salteadores? Então, pessoal, fica um negócio muito, muito confuso nisso daqui. Aí ele dá a entender o seguinte, né, numa forma mais natural, como alguns cristãos entendem. Não, eles não ouviram porque eles não eram de Deus, amadinho. Por isso que eles não ouviram. Tá, se eles não ouviram, né, porque que nem Jesus fala, as minhas ovelhas me ouvem a minha voz e me conhecem. Então elas fizeram bem, porque eram ladrões e salteadores. Ai, meu Deus do céu. Aí o Evangelho de João, ele não contém muitas parábolas, né, como os sinóticos. E essa única parábola que tem aqui no Evangelho, ela destoa das parábolas de Jesus, né, lá dos sinóticos, que geralmente se referia ao julgamento daquela geração, como a parábola das 10 virgens, a parábola do mordomo, etc., 10 talentos, etc. Só que nessa, além de parecer inserida no texto, que nem eu mostrei, parece que alguém interrompeu a narrativa ali do capítulo 9 e colocou isso aqui no meio, ela parece ser destinada a uma pessoa específica, como se a intenção do autor fosse combater algum herege da época ou alguma doutrina, o que é muito comum na Bíblia, inserirem coisas para combater credos, seitas e doutrinas da época, que haviam muitos no primeiro século. Então vamos analisar aqui, ó. Jesus disse que ele é a porta, ó. Eu sou a porta. Aí ele diz que aquele, como se ele estivesse se referindo a uma pessoa que não entra pela porta do curral das ovelhas, é um ladrão e um salteador. Então dá a impressão que ele está se referindo a alguém. Podia ser um pai da igreja herético da época, alguma coisa do tipo. Mas aí ele diz, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ou seja, então é alguém que não entrou pela porta e não entrou por ele. Agora, se não entrou por ele, que é a porta, é porque a porta não havia. Porque aqui antes dele, ó, vieram antes de mim. Se vieram antes dele é porque não tinha uma porta para eles entrar. Então... Bom, deixa pra lá, pessoal, vocês não vão nem entender o que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é isso. Se Jesus é a porta, e os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores porque não entraram pela porta, como é que eles iam entrar pela porta se não tinha porta ainda? Ou essa pessoa que ele está se referindo aqui? É confuso demais, pessoal. Não sei como é que esse evangelho foi canonizado e aceito até hoje, mas enfim. Aí depois ele fala de novo como se estivesse se referindo a alguém, ó. O mercenário, o que não é pastor, né, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, etc. e tal, o mercenário foge. Ele dá a entender que ele está falando de alguém. Então, essa parábola parece que ela foi inserida por isso. Aí, depois ele dá outro salto cronológico, né? Ele fala aqui, ó, em Jerusalém, no capítulo 10, havia a festa da dedicação, e era inverno. Prestem atenção, festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeando no templo, no alpendre de Salomão. Se analisarmos as festas estabelecidas por Deus em Levítico 23,
nós não encontraremos nenhuma festa chamada da dedicação, e muito menos encontramos qualquer festa que foi estabelecida no inverno. Sendo assim, do que João está falando? No dia 25 do mês de dezembro, correspondente àquela ocasião, no dia do mês do hebraico de Kislev, inclusive dezembro, né, inverno no hemisfério norte, os gregos profanaram o altar do templo em Jerusalém e ergueram uma estátua do deus Júpiter, em homenagem ao seu suposto nascimento nessa data, e sacrificaram porcos no altar do sacrifício. Isso aqui foi Antíoco Epífanes que fez, tá? Tá no livro de Macabeus, tá? A partir daí, determinou Antíoco, né, que todo dia 25 de cada mês, os judeus deveriam participar de todo tipo de abominação relacionada ao culto e adoração aos falsos deuses, como Dionísio e Baco, por exemplo, sendo condenado à morte o judeu que se recusasse a fazê-lo. Essa é a helenização de Antíoco Epífanes. Aí, exatamente 3 anos após o templo ter sido profanado, no mesmo dia e mês, Judá Macabeus, né, e seus companheiros, após expulsarem o exército grego de Israel, eles purificaram o templo de todas as abominações que ali foram cometidas e rededicaram o altar como um altar para Deus, para o Senhor. Ficou então determinado que durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês hebraico de Kislev, né, que geralmente às vezes cai em novembro ou dezembro do nosso calendário, que é no inverno em Israel, o dia da rededicação do templo e do altar, que voltou para Deus. Essa vitória milagrosa sobre o exército grego seria lembrada na festa da dedicação, que também é conhecida como as festas da luz, o Hanukkah. Só que o Hanukkah sempre é em novembro ou dezembro, pessoal, no final do ano. Então como é que fica? O Evangelho de João, ele quase todo se situa na proximidade da Páscoa, que inclusive foi na véspera da Páscoa que Jesus morreu. Não é o que diz os sinóticos, que Jesus morreu na Páscoa, como um cordeiro pascual? Eita, barulhada, perdão, pessoal. Onde eu moro, ainda estou morando ainda, é assim. Mas às vezes ele dá saltos cronológicos que destoam da narrativa. Porque, ó, em João 6, ó, estava próximo da Páscoa. Em João 11, ó, estava próximo da Páscoa. E Jesus morreu nessa Páscoa. Então aqui seria o final da história e trajetória de Jesus. Ele morreu aqui. Só que aí no capítulo 7 ele volta para trás no tempo. Jesus estava lá na festa dos tabernáculos, que é em... Aqui eles não faz um mês paralelo, mas dá uns 6 meses de diferença da Páscoa. E aqui no capítulo 10, que nem a gente viu agora, ele volta mais alguns meses no tempo e bota Jesus na festa da dedicação e no inverno, sendo que a Páscoa judaica não é no inverno. Ué, como é que fica então, pessoal? Jesus estava lá discutindo com os fariseus, curou o cego de nascença, tudo isso perto da Páscoa, de repente ele vai parar lá na festa da dedicação no inverno. De repente o tempo mudou, a geografia mudou, a estação do ano já vai parar no inverno e ele vai parar lá em outra época. É complicado, né, pessoal? Realmente não dá para levar muito a sério esse evangelho. Então nós temos erros cronológicos e também erros geográficos, né? Enfim. Depois Jesus diz que ele e o Pai são um. Está na Bíblia, aquele versículo que usam para falar da Trindade. Ó. Eu e o Pai somos um. É isso que ele falou claramente. Está na Bíblia de qualquer um. Quem quiser, pausa até o vídeo e presta atenção, que aqui vai ser mais uma confusãozinha do autor. Ó. Eu e o Pai somos um. É o que ele disse lá para os fariseus. Beleza. Aí os judeus pegam pedra para apredejá-lo, né? E ele se defende. Ó, não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque sendo você um homem, você se faz igual a Deus. Por quê? Porque ele disse, ó, eu e o Pai somos um. Então por isso que os judeus pegaram pedra para apedrejá-lo. Certo? Só que aí Jesus, antes de eu ler esse outro pedacinho aqui, ó, deixa eu só pular aqui um pouquinho. Ele dissimula o que ele disse. Ele falou, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse que sou filho de Deus? Então quando os judeus falam que ele blasfemou aqui, ó, porque ele se fez igual a Deus, ele dá uma dissimulada, ele fala, vocês estão me acusando de blasfêmia porque eu disse que sou filho de Deus? Só que Jesus não disse que era filho de Deus, ele disse que ele e o Pai eram um. Onde é que está no texto aqui ele dizendo, eu sou filho de Deus? Não está. O nome disso, pessoal, é dissimulação, com todo respeito aos cristãos. Aí ele diz assim, ó, e não está escrito nas vossas leis sois deuses? Agora eu vou ler o resto aqui do versículo. Ó. Não está escrito nas vossas leis sois deuses? Eu disse, sois deuses? Etc. Aí ele faz a defesa dele dizendo que está escrito na lei, sois deuses. Só que aí, pessoal, tem mais uma confusão, né? Não está escrito na lei sois deuses, né, na Torá. Na verdade, isso está no Salmo de Davi, aqui, ó, Salmo 82:6. E aqui não é deuses, né? Eu já expliquei em vários vídeos aqui o que é Elohim, são poderosos, pessoas que Deus
determinou para fazer algum propósito. Até Moisés era chamado de Elohim. Então aqui não é Deus no sentido grego, como dizer que essas pessoas eram iguais a Deus, como Jesus fez ali no contexto. E aí fica uma pergunta, né? Quando Jesus se defende, ele fala aqui, ó, ele diz que falou que era filho de Deus. Não foi o que ele falou aqui, ó. Mas ele disse que falou isso. Ó. Vocês estão me acusando de blasfêmia porque eu disse que eu sou filho de Deus? Então se Jesus, ó, se não disse que ele era Deus, ele não disse isso então, ele disse que era filho de Deus, por que então na defesa dele, ele cita esse salmo que está escrito, sois deuses? Porque se ele está citando o salmo como defesa, ele está dando a entender que ele disse que era Deus. Olha, vocês estão me apedrejando porque eu falei que era Deus, mas está escrito na lei de vocês, ó, sois deuses, e aí? Aí depois ele dissimula, não, eu não disse que sou Deus, eu disse que era filho de Deus. Então pessoal, essa narrativa de João, com todo respeito, não... é difícil até de harmonizar. Eu sei que tem cristão que vai me xingar aqui por causa do vídeo, mas com todo respeito, é muita... Jesus fala uma coisa, os judeus vão apedrejar ele diz que disse outra coisa, mas ele usa um salmo que diz aquilo que ele disse que não disse. Pessoal, por isso que eu estou achando até divertido fazer esses vídeos aqui, viu? E aí por fim Jesus escapa dos judeus e vai para o Rio Jordão, né? Onde João batizava. Aqui, ó. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez depois da discussão, mas ele escapou. Ele conseguiu escapar da mão dos judeus. Aí ele se retira e vai para além do Jordão, para onde João primeiramente tinha batizado. Só que isso, pessoal, é a milhares de quilômetros de Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, ali discutindo com os judeus se era Deus, se não era Deus. Aqui tem até um mapinha para vocês verem, ó. Segundo o próprio Evangelho de João, João Batista batizava aqui em Betibara, que é aqui, ó, perto do Mar da Galileia, ó. Perto de Betsaida, aqui em cima, ó. É aqui que João Batista batizava. Jerusalém é aqui embaixo, pessoal, nem aparece aqui nesse mapinha. Vocês estão vendo aqui onde está escrito Samaria? Aqui você vai descendo sentido sul, aqui embaixo você vai sair em Jerusalém. Olha o tanto de cidades que você tem que passar para chegar lá onde João batizava. Mas aí o autor dá um salto geográfico, que depois dessa discussão se Jesus disse que era Deus, se não era Deus, Jesus escapa ali de Jerusalém e vai para lá ao norte lá da Galileia, perto de Betsaida, onde João estava batizando em Betibara. Quer dizer, com todo respeito, pessoal, isso é impossível até para o Filho de Deus, pessoal. Ele dá um salto cronológico e um salto geográfico. Então não dá, pessoal, sabe? Aqui, ó, o Evangelho se passa na Páscoa, mas de repente ele volta meses atrás para os tabernáculos. De repente ele volta meses atrás para o inverno, já é inverno em Jerusalém. E tudo dentro da mesma narrativa, pessoal. Esse Evangelho é altamente mexido. Sabe, não tem como, sabe, desculpa. E o autor continua demonstrando que não conhece nada nem do judaísmo, nem da geografia do local, nem das festas dos judeus e nem das concepções judaicas. Com todo respeito, pessoal, não dá. Analise aí e tirem suas conclusões, tá bom? Paz a todos.